Vou iniciar a gravação da nossa Na segunda-feira eu coloquei para vocês o último vídeo, né, referente ao último capítulo, ao último item aí da apostila, né, falar sobre mamíferos, ok? Então, vamos lá, terminar aí de responder, e aí vocês ficam de enviar para mim só página 27 e página 28, tá? O que a gente rever aí de revisão, não precisa enviar, tá bom? Então, vamos lá. Mamíferos. Mamíferos como focas, baleias e leões marinhos vivem em ambientes em que a temperatura pode permanecer abaixo de zero por longos períodos. Além de serem endotérmicos, que outras características esses animais apresentam para garantir isolamento do frio do ambiente? Muito simples, né? Uma camada de adiposa, né? Uma camada de gordura bem grande abaixo da pele, então eles não sentem frio, e aí com isso eles conseguem fazer um isolamento térmico e viver em uma temperatura tão baixa, né? Tanto que durante muitos anos, né, as baleias quase foram extintas por conta da caça às baleias, né? Por ela ter uma grande quantidade de gordura, era utilizado o óleo de baleia para muitas coisas. Uma delas era, por exemplo, para acender como chama? O candeeiro, né? Que é o lampião, né? A óleo, né? Então, você tinha lá o lampião, você colocava o óleo, que geralmente era o óleo de baleia que se utilizava, e você utilizava aí para iluminar as casas. O óleo de baleia também era utilizado para consumo humano, né? Para alimentação, né? Para fazer comida. O óleo de baleia era utilizado para um monte de coisas, né? Para uma infinidade de atividades. Mas, graças a Deus, hoje em dia é proibido a caça às baleias, né? Justamente por conta de quase serem extintas. Resolva a cruzadinha sobre os mamíferos. Então, primeiro, grupo de mamíferos que não tem placenta, cujos filhotes sugam o leite por meio de poros existentes entre os pelos. Então, são os prototérios, né? 2. Grupo de mamíferos com 5 dedos nos pés e nas mãos e que tem grande capacidade de agarrar, pinçar e manipular objetos. Então, os primatas, dentro do qual nós estamos inseridos. Aqui nos prototérios, a gente tem aí os cangurus, né? Eles não têm placenta, o filhote ainda em desenvolvimento, ele nasce, ele vai para dentro da bolsa do canguru, né? No caso aí dos marsupiais, ele vai para dentro e lá dentro ele vai ter aí então os poros que ele vai ficar lambendo aí o leite, né? Da mãe. E ele vive ali dentro da bolsa até um determinado período. 3. Única espécie de mamífero voador. Seus membros dianteiros têm grandes membranas entre os dedos. Então, são os morcegos, né? Morceguinho. É o único mamífero com voo verdadeiro, ok? Um grupo de mamíferos que tem placenta e em que o desenvolvimento do filhote ocorre totalmente no útero da fêmea. Então, são aí os metatérios, né? Ou placentários, tá? Então, metatérios ou placentários. Claro que aqui não vai caber placentário, tá? Então, são os metatérios. Mamíferos aquáticos que apresentam membros transformados em nadadeiras, por exemplo, o peixe. Então, nós temos aí os
sirêneos, né? Sirêneos. Eu acho que eu pulei um. Não, eu acho que eu falei errado, hein, gente? Confundi o grupo 4 com o grupo 6. Então, aqui, voltando aqui, ó, grupo 4, né? Grupo dos mamíferos que tem placenta e em que o desenvolvimento do filhote ocorre totalmente no útero da fêmea. Eutério, metatério é o 6, eu confundi, desculpa, tá? Então, 4 é eutérios. Metatérios são aqui os mamíferos que apresentam o marsúpio, né? Bolsa no qual os filhotes se desenvolvem. Sobre as glândulas presentes nos mamíferos, foram feitas as afirmações a seguir. Eu acho que eu falei outra bobagem aqui, né? Ninguém me corrige, que bom que vocês são. Aqui, ó, que não tem placenta, eu acho que é o ornitorrinco, né? Que são os prototérios. No caso aqui do marsupial, a gente tem o coala, acho que o coala e o canguru. São os marsupiais. 27. Sobre as glândulas presentes nos mamíferos, foram feitas as afirmações a seguir. As glândulas mamárias produzem leite para amamentar os filhotes. 2. As glândulas sebáceas estão relacionadas ao controle de temperatura corporal. 3. Alguns mamíferos apresentam glândulas odoríferas para afastar predadores ou demarcar território. 4. As glândulas sudoríparas eliminam suor, que ao evaporar, reduz o calor produzido pelo corpo, auxiliando no controle da temperatura. Estão corretas afirmativas 1, 3 e 4, né? Então, 1, 3 e 4. Por que a 2 não está correta? Então, as glândulas sebáceas estão relacionadas ao controle da temperatura corporal, porque não está relacionado com a temperatura. Glândula sebácea está relacionada à lubrificação da pele, proteção da pele, e não temperatura corporal, ok? Nos mamíferos eutérios, o desenvolvimento do filhote ocorre no útero, dentro do corpo da fêmea, e com a presença da placenta. Qual é a função da placenta no desenvolvimento dos filhotes? Então, ela vai realizar as trocas de substâncias entre a mãe e o embrião, né? Que vai conter. Então, vai entrar o sangue da mãe através da placenta e vai transportar para o feto, né? Para o filhote, os nutrientes, oxigênio e gás carbônico, né? Vai transportar gás carbônico para o filhote? Não, mas vai entrar o nutriente e o oxigênio, né? Vão ocorrer reações bioquímicas nas células do filhote, né? Porque o feto já tem vida, então tem já todas as reações químicas nas células e vai ter a produção de CO2 a partir dessas reações químicas. Então, esse CO2 vai ser eliminado por meio da placenta, né? Então, vai sair do corpo do filhote, vai passar pelo cordão umbilical, vai atravessar pela placenta, e a mãe vai liberar esse CO2 para o ambiente, ok? Embora o número de espécies de mamíferos atuais seja pequeno, comparado ao de outros vertebrados, é inegável o sucesso adaptativo do grupo, principalmente nos últimos 70 milhões de anos, quando comparado aos grupos de vertebrados. Os seguintes fatores. Primeiro, variação de tamanho entre os indivíduos. 2, ocupação de diferentes habitats em diferentes ambientes do mundo. 3, hábitos alimentares variados. Quais são as evidências do enorme sucesso adaptativo dos mamíferos? Todos eles, né? Por exemplo, o urso polar tem um tamanho muito diferente, por exemplo, do rato, que tem um tamanho diferente, por exemplo, da baleia, que tem um tamanho diferente, por exemplo, de nós, que tem um tamanho diferente, por exemplo, do gambá, do gato,
da zebra, da vaca, do búfalo, do leão, da jaguatirica, do tatu. Então, olha só, né? Tatu acho que não é mamífero. Não sei, não lembro. Então, mas olha só a variedade aí de tamanho dos indivíduos. Ocupação de diferentes habitats. Então, a gente tem os polar que vive lá no Ártico. Nós temos, por exemplo, aí a jaguatirica, a onça que vive aí nas florestas, floresta amazônica, na Mata Atlântica, né, no caso da jaguatirica. Nós temos o ser humano que vive em ambientes diferentes, no ambiente temperado, no ambiente de clima muito frio, como na Sibéria, na Groenlândia, no hemisfério sul, como é o nosso caso, aqueles que vivem no Equador, que é muito calor, então a gente conseguiu se adaptar aí nos ambientes diferentes, e alimentos variados, então aqueles que são do grupo dos carnívoros, os herbívoros, os onívoros, né, que comem de tudo, então todas essas são evidências aí do nosso sucesso adaptativo. Por que nosso? Porque nós também somos do grupo dos mamíferos. O diretor de um museu de história natural resolveu reorganizar seu acervo de animais preservados em frascos com álcool ou com formol. Originalmente dividido em 3 armários, como mostrado no quadro abaixo. Considere que cada um deles contém apenas um exemplar dos animais indicados. Então, armário 1, sapo, ostra, centopeia, lesma, atum e tartaruga. Armário 2, estrela do mar, salamandra, pardal, morcego, acará e ouriço do mar. Armário 3, anêmona do mar, cavalo marinho, rato e lombriga. Na intenção de deixar os 3 armários tendo o mesmo número de filos, o diretor percebeu que bastaria transferir um dos exemplares de um armário para outro. Então, primeiro, né? Para qual armário o exemplar foi transferido? 2. A que filo pertence esse animal? 3. Após a reorganização, com quantos filos diferentes cada armário ficou? Então, foi aí, né? Para qual armário foi transferido? Armário 2, filo moluscos, e todos ficaram com 3 filos diferentes, né? Então, ele diz aqui, né? Acará é um peixe de água doce. Peixes, anfíbios, répteis e aves e mamíferos pertencem ao filo dos cordados. Foi transferido um molusco do armário 1 para o armário 2. Assim, cada armário ficou com 3 filos diferentes. Então, foi, né, do armário 1 para o armário 2. Se foi do armário 1 para o armário 2, então foi a ostra, né, ou a lesma, tá? Porque tanto a lesma quanto a ostra pertencem ao filho dos moluscos. Então, vamos ver se isso é verdadeiro? Sapo pertence ao filo dos anfíbios, né, o grupo dos anfíbios. A ostra, molusco, né? Centopeia, artrópodes. Tartaruga, réptil, né? E atum aí ao grupo dos peixes. Mas todos pertencem aí, o sapo e a tartaruga pertencem ao filo dos vertebrados. Os outros ao filo dos, aqui é o filo dos invertebrados, e aqui acho que é os condrictes, né? Então, se vocês forem ver aí, cada um tem filos diferentes, mas deixa pra lá, vai demorar muito. Então, essa é a última atividade aí da página 28. Então, vamos agora para a apostila. O que a gente fizer aqui na apostila, né, de atividade, é só para fins de revisão. Nós não vamos utilizar aí para vocês enviarem, ok?
Então, diversidade de animais vertebrados. Se vocês forem ver aí, é bastante coisa que tem aí para estudar sobre os vertebrados. Vou pedir tudo na prova de avaliação? Não, não vou pedir tudo, tá? Mas na segunda-feira eu acho que já vou ter montado a prova de vocês, e aí eu passo para vocês o que de fato vocês vão estudar, tá? Vamos lá. Então, peixes, né, são animais vertebrados, possuem aí como característica coluna vertebral, né? E na maioria de casos, crânio. Então, essa aí é a grande característica aí do grupo dos vertebrados. Possui, né, o corpo hidrodinâmico, ou seja, né, o corpo dele facilita o seu deslocamento na água, né? A maioria possui o corpo recoberto por escama e são ectotérmicos, ou seja, eles dependem do calor do ambiente para regular a sua temperatura. Possuem, né, a estrutura de linha lateral, que vai captar aí as vibrações na água, a presença de outros animais, que pode ser a presa ou o predador. No caso, o predador, melhor fugir. Peixes ósseos, osteíctes, né? São peixes que têm o corpo, né? O sistema esquelético formado por ossos e apresentam bexiga natatória. Essa bexiga natatória vão auxiliar quando eles precisarem subir ou descer, tá? Então, se precisa subir, eles vão inflar essa bexiga natatória, então sobe. Vão mergulhar, né? Vão descer, esvazia a bexiga natatória e eles vão para baixo. E eles possuem aqui essa estrutura que se chama opérculo, tá? Que vão aí, vão proteger as brânquias desses animais, tá? As brânquias é o local onde ocorre as trocas gasosas, tá? Da água com o sangue do animal. Peixes cartilaginosos, condrictes. Então, se é ósseo, osteíctes. Se é cartilagem, condrictes. Então, condre de cartilagem, né? Ósteo de ossos. Então, os cartilaginosos possuem fendas branquiais, né? E na cabeça possuem dois buraquinhos chamados aí de ampolas de Lorenzini. Então, eles vão detectar aí salinidade, temperatura, pressão e campo elétrico. Então, eles conseguem fugir aí, por exemplo, da enguia, né? Que tem aí um campo elétrico e que emite aí uma descarga elétrica para capturar suas presas, né? Dentre os peixes cartilaginosos, nós temos aí o tubarão e a raia. Reprodução, né? No caso dos peixes ósseos, a reprodução é externa, né? Então, os adultos, né, migram para o rio, do rio para o mar, ou do mar para o rio, né? Dependendo da espécie. E aí, o que eles fazem? Eles vão depositar, a fêmea vai depositar os ovos e o macho vai depositar os espermatozoides que vão fecundar os ovos. E os ovos vão ficar lá depositados. Se não forem comidos, né, vão se desenvolver e vão formar novos peixes. Tá? Os tubarões e as arraias têm fecundação interna, tá? No órgão reprodutor da fêmea, com o auxílio de uma nadadeira modificada chamada clasper, né? Os machos conseguem fazer aí o depósito na fêmea. E aí, a fêmea vai gerar aí os filhotes, tá? Então, aqui, ó. A fecundação dos gametas ocorre dentro do corpo da fêmea, originando ovos. A maioria das espécies pode reter os ovos no interior do corpo, onde os filhotes se alimentam das substâncias armazenadas no ovo. A maioria, a fecundação é interna
e os filhotinhos nascem só só saem do ovo no momento aí do parto, né? Quantos tubarõezinhos nascem? Se eu não me engano, acho que são poucos, não são muitos, não. Importância ecológica dos peixes, né? Servem aí de alimento para outros animais, né? Não necessariamente mamíferos, tá? Mas podem ser peixes pequenos, podem servir de refeição para outros peixes maiores, para algumas espécies de baleia, para algumas espécies de tubarão, né? E a gente tem os peixes que tanto que vivem na superfície como que vivem no fundo, né, dos oceanos e dos rios. Ó, os resíduos corporais dos peixes também podem agir como fertilizantes, favorecendo o desenvolvimento das algas, que são a base das cadeias alimentares aquáticas. Olha só como é importante. Mas não vou ficar entrando muito em detalhes, não, tá? Os peixes são animais hidronâmicos. Essa característica está relacionada a respiração branquial, presença de ovos sem casca, né? Forma do corpo adaptada aos ambientes aquáticos. Então, alternativa C. Agora eu não posso, mas daqui a pouco. Cite duas diferenças entre os peixes ósseos e os peixes cartilaginosos. Peixes ósseos, né? Então, eles possuem, tem a boca na extremidade da região anterior, então boca terminal, e bexiga natatória. E os cartilaginosos têm a boca mais próxima da região ventral e não tem bexiga natatória, tá? Os olhos dos peixes não têm pálpebras. Explique por que essa estrutura é desnecessária nesses animais. A gente já respondeu isso no caderno de atividades, né? Então, como eles vivem exclusivamente na água, né, eles não correm o risco aí dos olhos ressecarem. Nos peixes cartilaginosos, as brânquias se abrem em fendas branquiais. E nos peixes ósseos, de que modo as brânquias se apresentam, né? Então, elas estão cobertas aí pela placa óssea chamada de opérculo, ok? Os peixes de fecundação externa produzem muitos descendentes e os de fecundação interna produzem poucos descendentes. Por quê? Porque os peixinhos, né, de fecundação interna, ele vai depositar um monte de ovos e vai ver se daqueles ovos que foram depositados, quantos vão conseguir se desenvolver. Muitos vão ser comidos, né, vão virar alimento de outros peixes, de outros animais que vivem no oceano ou no fundo do rio. Então, ele precisa de pôr um monte para ver se pelo menos uns 5 ou 6 conseguem se desenvolver, e desses 5 ou 6, pelo menos 1 ou 2 chegam na fase adulta, né? Agora, nos peixes que possuem aí fecundação interna, o filhote vai se desenvolver seguro dentro da mãe, então não precisa fazer um monte. Então, aqueles 2 ou 3 que vão se desenvolver no interior da mãe, quando sair, eles vão já ter condições de nadar sozinho, de se alimentar sozinho, né? E tem mais chances de chegarem à fase adulta. Então, por isso que tem essa diferença. De outubro a março, a pesca em determinadas regiões é controlada por causa do período da piracema, né? A pesca usada aí sem fins comerciais. Pesca de subsistência continua permitida. Mesmo assim, é comum que haja desrespeito à lei, o que prejudica o desenvolvimento de espécies. Sobre esse fato, responda o que é piracema, né? Então, piracema é o período de reprodução dos peixes, quando eles saem do mar e vêm para o rio para se reproduzir. Mas eu acho que isso eu já tinha, acho que a gente já fez esses exercícios, né? Mas foi bom aí para revisar. Anfíbios, né? Então, são animais que precisam viver em ambiente úmido,
né? Porque possuem respiração cutânea, eles possuem pulmões, né? E justamente pela presença de pulmões, eles conseguiram sair da água. Porém, eles têm uma fase que é aquática. Por exemplo, quando eles estão ainda na forma de embrião e larva, na forma de larva. Depois que eles saem da forma de larva, que eles perdem a cauda, aí sim eles passam a viver no ambiente terrestre. Porém, eles precisam viver em ambiente úmido, ok? São animais ectotérmicos. Ah, tinha esquecido, né? Quando eles são larva, eles apresentam respiração branquial, porque vivem dentro da água. E aqui nós temos aí a diferença entre o sapo, a rã e a perereca. Então, basicamente, é a pata deles, né? Que você consegue aí diferenciar e também o tamanho, né? No sapo, eles possuem, né, a pele enrugada, né, e a pata dele, ó, parece uma mãozinha, tá? Na perereca, a pata dela vai ter membrana interdigital, igualzinho da rã, só que a diferença é que da perereca, aqui na pontinha, ela possui como se fosse pequenas ventosas que ajudam ela a se fixar, a grudar na parede, a grudar nas plantas, tá? Então, são pequenas diferenças que elas têm aí, que eles têm entre si, ok? Classificação, né? Anuros. Então, dentro aqui da classificação dos anuros, nós temos sapos, as rãs e as pererecas. Urodelos. Nós temos aí as salamandras e os tritões, tá? Então, aqui, ó, o axolote, né? E a salamandra de fogo. São duas espécies diferentes de salamandras. Ápodes, né? A cobra cega. Quando eu era criança, aqui próximo da minha casa, sempre tinha cobra cega, né? Hoje em dia não existe mais aqui nas proximidades, mas existia. Eu até cheguei a brincar com cobra cega algumas vezes quando era pequena. Porque não são venenosas, né? Então, eu brincava. Reprodução aí dos sapos, né? Então, fecundação externa, né? A fêmea, o sapo, o macho, ele sobe nas costas da fêmea, ele aperta aqui o abdômen dela para ela liberar os ovos, e quando ela libera os ovos, ele libera os espermatozoides, tá? Isso acontece na água. Depois de liberar os ovos, né, depois de fecundados, o pai e papai vai para um lado, mamãe vai para o outro e vão ser felizes. E os filhotinhos ficam ali, os embriões. Vão ficar ali por um determinado tempo, vão virar alimento, uma parte vai virar alimento para outros animais que se alimentam dos ovos do sapinho, mas uma grande parte vai se desenvolver, né? O embrião vai se desenvolver e vai girar o girino, que é a larva, né? Esse girino, olha só que bonitinho. A princípio, ele é só uma larva, com o tempo ele vai desenvolver primeiro as patas traseiras, depois as patas dianteiras. Depois que ele desenvolve as patas dianteiras, ele vai perder a cauda e onde ele tem a fenda branquial vai se fechar. Por quê? Porque ele vai sair da água e vai respirar pelos pulmões e pela pele, ok? Então, esse processo de se transformar de girino para sapinho é chamado de metamorfose. Importância ecológica, né? São importantes pois são bioindicadores das condições ambientais, porque sua pele fina os torna muito sensíveis à presença de poluentes. Então,
Se você tem um declínio de anfíbios numa determinada região, significa o quê? Que aquela região está contaminada. Também apresenta um papel importante nas teias alimentares, né? Ora sendo predador e ora sendo alimento para outras espécies, né? Existem algumas espécies que estão ameaçadas de extinção por conta da poluição do rio, né, de brejo, pela seca, o desaparecimento de muitos brejos, né, que são regiões alagadas, né, por conta das mudanças climáticas e perda de habitat, né. Então, tem muitas espécies de anfíbios aí que estão se extinguindo por conta disso. Então, olha aqui, ele sendo predador e aqui ele sendo presa, né? Então, vamos lá. A seguir estão citados alguns exemplos de anfíbios. Considerando as características de cada animal, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, a gente tem aqui, né? Cobra cega, sapo, perereca, salamandra e rã. Urodelo com 4 patas e cauda. Então, salamandra. Não apresenta pernas. Cobra cega. Anuro com discos adesivos nos dedos. Perereca. Anuro que apresenta adaptações ao nado em suas patas. A rã. E anuro com pele enrugada e dedos alongados. O sapo. Dos animais citados a seguir, identifique o tipo de respiração usando B para branquial, P para pulmonar e C para cutâneo. Você poderá incluir mais de um tipo de respiração em cada item. A. Minhoca, C. Peixe, B. Sapo, B, C e P. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que o sapo, quando está na fase de girino, ele tem respiração branquial, né? E na fase adulta, ele tem respiração pulmonar e respiração cutânea, né? Polvo, B. Então, minhoca, respiração cutânea, peixe branquial, sapo branquial, cutânea e pulmonar, e polvo branquial. Sobre os anfíbios, marque as alternativas corretas. Então, passam os primeiros estágios de vida na água e, quando adultos, podem viver no ambiente terrestre, mas sempre em locais úmidos, né? Algumas espécies não têm pernas e se locomovem por rastejamento.